Glória a Deus! Boa tarde, povo de Deus. Que o Espírito Santo esteja na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja agora, você seja alcançado pela graça, pela paz, pelo renovo que só o Senhor Deus tem para nos dar. Amém? E nessa tarde eu venho trazer uma palavra, a qual foi a palavra que meu pastor pregou ontem e arrebentou meu coração, né? E até hoje eu estou pensando nela e venho compartilhar com todos vocês, amém? Encontra-se em 2 Crônicas, no capítulo 29, a qual vai falar sobre Ezequias, que manda purificar o templo, amém? No versículo 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua irmã, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai-vos a casa do Senhor, Deus de nossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas dos alpendres, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que vejo grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ar da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e os filhos dos Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filhos de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Siri e Jeiel. E dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei. E dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandamento do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. O Senhor hoje está nos chamando para um tempo de santificação, de purificação. O Senhor, Ele quer hoje que nós não andemos segundo os costumes dos nossos pais, dos nossos antecedentes, né? Porque o tempo dessas pessoas já passaram.
Mas o Senhor, como ele fala aqui no versículo 10, ele diz que agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. O Senhor, ele quer que nós tenhamos um concerto com ele e façamos um concerto com ele. O Senhor é santo e ele não quer que nós possamos cair como os nossos pais caíram à espada. E os filhos e filhas das nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. E quem está em cativeiro significa pessoas que estiveram presas a pecado, presas à prostituição, presas à mentira, presas às coisas que não edificam. E o Senhor nos chama hoje para purificarmos. O Senhor, ele diz que nos chamou agora, filhos meus, não sejais negligentes, né? E o meu pastor explicava ali ontem que negligência significa vagaroso. Que significa que não estamos dando prioridade ao que ele nos chamou. Não estamos dando prioridade a qual Deus já falou, meu coração, ao teu, faça isso, assim. E muitas vezes nós já temos todas as nossas armas nas nossas mãos, mas nós estamos sendo vagarosos em atender a voz, em atender o ide e o haja de qual o Senhor já nos deu para fazer. Então nós não podemos ser vagarosos, pois o Senhor nos tem escolhidos para nós estarmos diante dele, para nos servirdes e para serdes seus ministros. O Senhor nos chama hoje para ministrar, para queimar incenso, para adorá-lo, para exaltar o seu nome, né? O Senhor nos chama hoje para nós sermos seus sacerdotes, sermos seus ministros, sermos seus profetas, sermos seus levitas, sermos o anunciador da palavra, o anunciador do evangelho, assim como foi João Batista, que clamava no deserto com toda a autoridade, com toda a ousadia que o Espírito Santo dava a ele. Então isso tem nos faltado no dia de hoje, então é por isso que o Senhor quer que façamos um concerto, porque o ide e faça isso, faça aquilo, já foi liberado e nós estamos sendo vagarosos e negligentes em fazermos o que o Senhor nos tem chamado para fazer. Ele está dizendo hoje que quer fazer um concerto comigo, com você, conosco. Porque que não querem que morram assim como morreu os nossos pais, os nossos antepassados, a espada, que estiveram ali em cativeiro, presos, e não cumpriram o desígnio a qual o Senhor chamou para fazer. Então, hoje sou eu, hoje é você a qual o Senhor quer nos constituir como ministros para servir. Nós somos hoje, como fala no versículo 11, somos os ministros, somos chamados para servir ao Senhor. E o maior chamado, aquele que desceu do céu, Jesus, ele não veio como rei, ele não veio como príncipe, ele não veio como grande, ele veio como pequeno. Que quem quer ser grande no reino, começa agora sendo o pequeno. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele veio servir. E ele nos chama hoje também para servi-lo. E queimarmos incenso, espalharmos hoje a boa, perfeita e a vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É isso que o Senhor quer, que você se levante, abra a tua boca. O Senhor quer te usar, o Senhor quer te constituir como profeta, como adorador, como compositor, como pregador, como ministro, para que onde quer que você esteja, ele esteja também, e quer que seja lá o que você fale, que seja pelo Espírito Santo. Então, os levitas purificaram o templo. Então, eles se levantaram, os levitas, esses nomes estranhos a qual eu falei, Amassai, Joel, Azarias, os coatitas, o Meranino, o Quiz, todos se levantaram. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que nos levantar. Essa é uma palavra
a qual o meu pastor, ele pregou ontem, então queimou, ardeu, acendeu a chama do primeiro amor no meu coração, e eu estou passando para você agora, para que todo o sentimento que eu senti, todas as palavras entraram como bálsamo no meu coração, e eu entendi o que o Senhor quer na minha vida. E assim que o Senhor possa falar com você, e possa descortinar hoje o que é que Ele quer para a tua vida, porque cada um de nós temos uma missão. E qual é a sua? A minha, eu já estou começando a entender. E já estou caminhando. E você? O Senhor hoje quer que levantemos. Levantemos para pregar, levantemos para sermos de verdade. Não sermos religiosos. Não seguirmos a uma religião, mas seguirmos ao Senhor. Falar em espírito e em verdade, adorar em espírito e em verdade, falar aquilo a qual o Espírito Santo manda, porque a palavra é de cura, é de renovação, não é de acusação. A palavra do Senhor veio para salvar, não veio para trancar, veio para libertar. Então levante-se hoje e cumpra o ID do Senhor. Amém?